Bom dia a todos aí da Sagres. Aí é um prazer estar com vocês de novo. Qual foi a resposta do presidente à possibilidade de Gustavo Mendanha ser o candidato oficialmente bolsonarista aqui ao governo de Goiás, presidente? Olha, nós estamos trabalhando por isso, tá? É um longo trabalho, mas independente do partido que o Gustavo Mendanha se filiar, ele fez um compromisso, que ele é bolsonarista. Esse compromisso foi feito diretamente com o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, que pertence ao PL, e o PL é Jair Bolsonaro. Então, Gustavo Mendanha fez esse compromisso com o presidente sábado, que independente do partido que ele estiver, ele vai defender a bandeira do presidente Bolsonaro na reeleição aqui no estado de Goiás. Mas e a relação em vice-versa, presidente? O Gustavo Mendanha, então, é bolsonarista. Mas e Bolsonaro apoia Mendanha? O nome do presidente Bolsonaro em Goiás é o de Gustavo Mendanha? Isso ficou definido ou não? Está sendo definido essa semana. O União Brasil tem um acordo, um pré-acordo em nível nacional, onde a União Brasil não lançaria candidato, e eles têm essa semana para decidir se esse acordo vai vingar a nível nacional ou não. Eu, particularmente, acredito que não vai vingar. Isso foi uma estratégia política do Caiado e ACM Neto para garantir que o PL não lançasse candidatos aqui em Goiás e na Bahia, mas acredito que esse acordo já foi por água abaixo. Então, a tendência hoje seria o lançamento de uma candidatura própria do PL no estado de Goiás. E essa candidatura, a meu ver, o nome melhor colocado, de maior densidade eleitoral, que tem uma história aqui no estado de Goiás, é Gustavo Mendanha, que iria contrapor ao governo Caiado. Pois é, mas hoje há uma preferência da direção nacional do PL pelo nome do deputado federal Major Vitor Hugo e não pelo nome de Gustavo Mendanha, ou pelo menos o deputado federal publicou isso ontem nas redes sociais dele, né? Ontem, no domingo, ele disse que será pré-candidato pelo PL em Goiás e que vai se lançar a pré-candidatura junto com a campanha do presidente à reeleição. A direção nacional do PL tem uma preferência pelo nome do Vitor Hugo? A direção nacional do PL, ela é claramente favorável ao Gustavo Mendanha. Mas quem vai dar a palavra final sobre tudo chama-se Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente da República. Lógico que em conversa com o nosso presidente, Valdemar Costa Neto, o Valdemar Costa Neto tem a preferência, lógico, pela questão de formação de chapa de deputado federal, sobre uma possível candidatura de um senador também pelo PL do estado de Goiás, onde a conversação já está bem adiantada. Lógico que para eleger deputados federais e estaduais, fortalecer o PL no estado de Goiás, o Valdemar Costa Neto tem a preferência por Gustavo Mendanha. Mas nós temos de ouvir o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que é quem vai dar a palavra final. O presidente do PL em Goiás, Flávio Canedo, conosco também para suas perguntas, Cileide Alves. Bom dia, Flávio. Obrigada pela sua presença. Bom, o Gustavo divulgou no perfil dele nas redes sociais que os deputados foram com ele na audiência dele com o presidente da República. Já o Vitor Hugo diz que o deputado pegou carona na filiação de deputados, que o presidente tinha marcado era a filiação dos deputados e que ele foi junto. O que de fato aconteceu? Olha, quem coordenou essa reunião a nível estadual foi eu, Flávio Canedo, juntamente com a deputada federal Magda Monpato, onde estava presente também o deputado federal do PP, Alcides, o professor Alcides, e o senador da República, Luiz do Carmo, onde ele foi convidado pelo presidente Valdemar Costa Neto, um dia antes. Então, eu acho que Major Vitor Hugo está um pouco desinformado, até porque ele nem do PL é ainda, então é muito difícil ele falar pelo PL. Quem fala pelo PL a nível nacional chama-se Valdemar Costa Neto, e foi ele que fez o convite a toda a bancada de deputados que está se filiando ao PL, e toda a bancada já declarou apoio à pré-candidatura de Gustavo Mendanha.
Então, nós levamos uma bancada forte de deputados estaduais e deputados federais, que estão abandonando o governo do Caiado e declarando apoio à pré-candidatura de Gustavo Mendanha. Então, todos esses deputados foram, em conjunto, sábado, expor a sua posição ao presidente nacional do PL e ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Isto foi o que realmente aconteceu. Isto é fato. O resto é conversa fiada. O presidente sabia da ida de Gustavo? Mas é lógico, o nome tem de ser dado, todos os nomes têm de ser dados com 24 horas de antecedência à segurança do presidente Jair Messias Bolsonaro. Todos os nomes foram passados com um dia de antecedência, no mínimo 24 horas, isso é prática. Então, não tem nada de surpresa. Os nomes que iriam foram encaminhados para o presidente Valdemar Costa Neto e a segurança do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Então, não existe essa conversa de surpresa, não. Pelo contrário, era convidado do presidente nacional do PL, sim. Gustavo Mendanha foi como convidado. Não tem como chegar de surpresa. Seu nome estava na lista e o seu crachá estava lá, já pronto, para que fizesse a visita e as fotos e a conversa com o presidente. Inclusive, foram várias conversas. Bom, vazaram os áudios em que fica parecendo que o presidente, primeiro, o senhor tocou nesse assunto já, que é aquela possível apoio do União Brasil, a candidatura dele, e segundo, que caso isso não acontecesse, o nome era Vitor Hugo. O presidente já tem uma decisão, Flávio, olha, e essa decisão aponta... Cileide, aquela montagem que eles divulgaram, aquilo é de uma falta de qualidade ridícula. Aquela possível fala do Bolsonaro, aquilo nós passamos, inclusive, para o nosso presidente Valdemar, que deu gargalhada. Aquilo é uma montagem, eu não sei quem fez, mas tem alguns políticos que gostam de fazer esse tipo de montagem, mas a montagem chega a ser ridícula. A conversa foi totalmente diferente. Não tem nada fechado ainda, não tem. O presidente do PL e o presidente Jair Messias Bolsonaro pediu até sexta-feira para que seja definido essa posição dos dois sobre a candidatura, sobre o União Brasil, que, em tese, faria esse apoio ao presidente, ou o lançamento de um candidato próprio. O lançamento de um candidato próprio, que nós temos com maior viabilidade, é Gustavo Mendanha. Com todo respeito à pessoa do Major Vitor Hugo, mas ele é um desconhecido no estado de Goiás. Para começar, nem aqui ele mora. Ele mora em Brasília, com a família, no Parkway, condomínio Flor de Lis, até o nome daquela deputada que mandou matar o marido. Então, ele mora lá. Nem de Goiás não é. Então, uma pessoa, para tentar ser governador pelo estado de Goiás, tem de ter uma bagagem, tem de ter uma história. Gustavo Mendanha tem, Caiado tem, Marconi tem história. Todos esses políticos têm uma história no estado de Goiás. Então, acho que não é a hora ainda do Major Vitor Hugo. Mas nós estamos aqui para obedecer. Se isso for a vontade do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, com certeza o PL acatará. Então, como é que seria isso? Se o presidente determinar, o PL de Goiás vai dar o abrigo para a candidatura de Vitor Hugo. Mas, assim, e aí nessa hipótese, a Magda e o senhor continuam no partido? Continuam à frente do partido em Goiás? Continuamos à frente do partido e, se for a vontade do presidente, o Vitor Hugo será o candidato do PL. Acredito que fadado ao fracasso, mas será o candidato do PL, se assim o presidente desejar. Bom, mas vai ficar uma relação complicada, né? Porque o senhor próprio já está dizendo que é uma candidatura fadada ao fracasso. Vai ser fácil comandar essa candidatura, presidente? Olha, em princípio, o andor é pesado, né? A carga, o fardo seria pesado. Até porque não existe na figura política, quando você disputa um cargo majoritário, o voto vir de cima para baixo. O voto vem de baixo para cima. São deputados estaduais, federais, senador que elegem o governador. Se fosse o presidente que elegesse o governador, Goiás já teria tido inúmeros governadores do PT, porque o PT governou o país durante 14 anos e meio e nunca fez um governador do PT no estado de Goiás. Mas estamos aqui
para respeitar a vontade dos superiores, no caso, Valdemar Costa Neto e Jair Messias Bolsonaro. Vocês já tiveram uma conversa? O Vitor Hugo já procurou o PL de Goiás para conversar sobre o projeto eleitoral dele? Nunca. Eu, particularmente, nunca peguei na mão do Vitor Hugo, não o conheço pessoalmente. Tá? Eu acho que eu conheço praticamente todos os políticos do estado de Goiás, desde prefeitos, deputados estaduais, federais, todos os senadores. Mas, infelizmente, o Major Vitor Hugo não conheço. Pois é, e por que, assim, que vocês nunca tiveram essa proximidade? O senhor disse agora há pouco que ele não mora em Goiás, mas ele é deputado por Goiás, né? Ele tem, pelo menos, o domicílio eleitoral em Goiás. Ele não tem esse entrosamento político? Como é que ele faz política sem morar em Goiás? Olha, isso é uma pergunta que eu acho que tem que ser feita a ele. Ele tem um apartamento alugado aqui em Goiânia, onde raramente vem, e a política ele faz de Brasília. Se você quer conversar com o Vitor Hugo, tem que ser em Brasília. Talvez seja por isso que ele não tem deputados estaduais, deputados federais, prefeitos que o apoiem. Mas tem de ir à luta, né? Assim como o Caiado escolheu que os goianos não estão aptos a integrar o seu governo e trouxe praticamente todos os secretários de Estado de fora, quem sabe seja a hora da gente ter um governador também de fora, que mora em Brasília e venha ser governador no estado de Goiás. Flávio, lá em São Paulo, o presidente impôs uma candidatura que é do ministro Tarcísio de Freitas, ele não mora em São Paulo também, e no entanto, já se aponta bem nas pesquisas. Isso não pode acontecer com o Vitor Hugo em Goiás? Olha, comparar o ministro Tarcísio com o Vitor Hugo, Cileide, com todo respeito, o ministro Tarcísio foi o melhor ministro, está sendo o melhor ministro do governo Bolsonaro. Né? Ele foi o ministro que se destacou em todas as frentes. Foi o ministro que teve um relacionamento excelente com todos os deputados, excelente com todos os governadores. Então, o ministro Tarcísio, ele poderia vir também para o estado de Goiás. Seria uma honra, assim como alguns meses atrás, quando ele cogitou vice-senador pelo estado de Goiás, eu fui o primeiro que defendia a bandeira. Falei que seria uma honra nós termos um ministro do quilate do Tarcísio aqui sendo senador pelo estado de Goiás. Então, acho que são dois políticos com um peso totalmente diferente. Um é Major Vitor Hugo, eleito com a menor votação de deputado federal das últimas décadas, 31 mil votos, 190, e outro é o ministro Tarcísio. É um ministro que se destacou entre todos do governo, não menosprezando qualquer um outro ministro, mas a posição, o trabalho do ministro Tarcísio é digno de nota máxima entre todos os ministros do presidente Bolsonaro. Então, é uma comparação muito diferente. O peso político e a trajetória política do ministro Tarcísio e, por enquanto, a trajetória política de Vitor Hugo. O Vitor Hugo acha que, com o impulso que ele receberá do presidente Bolsonaro e mais o perfil conservador do goiano, isso seria suficiente. O senhor disse agora há pouco que tende ao fracasso. O senhor discorda dessa análise? Olha, não só eu, que entendo pouco de política, você, Cileide, entende muito mais de política, você é um jornalista que está há anos na política, você também deve concordar. Lógico que você não vai emitir sua opinião, que tende ao fracasso, sim. Você não pode lançar o seu nome pensando que o presidente da República vai te eleger, sem ter nenhuma bagagem, nenhum conteúdo, nada para mostrar para o eleitor. O eleitor de um governador, ele é um pouco dissociado do eleitor do presidente. O presidente ajuda, sim, a eleger um deputado federal, um estadual, um senador. Mas governo, para o eleitor de um estado votar em um candidato a governador, ele tem que ter uma bagagem. Ele tem de mostrar alguma coisa que já fez. Então, é totalmente diferente. Uma eleição majoritária para governo, a pessoa tem de ter algo a mostrar para o eleitor, para que ele possa conseguir conquistar esse voto do eleitor. E no caso do eleitor goiano, nós temos alguns políticos aí que puseram seu nome à disposição, que têm essa bagagem, que têm o que mostrar. Então, acho que a disputa ficaria um pouco difícil. Presidente, o senhor disse que a posição de Jair Bolsonaro deve ser conhecida na sexta-feira. E nessa semana,
como é que vão ser essas articulações? Claro, são dois lados tentando convencer o presidente de escolher uma das duas candidaturas. Qual que é a articulação que vocês vão trabalhar agora nessa semana para que o candidato de vocês seja o escolhido? Olha, agora está mais na mão do nosso presidente nacional, Waldemar Costa Neto, e do presidente da República. A nós agora cabe aguardar as definições dessa semana e respeitar o que for acordado pelos dois. E aí, então não tem muito o que fazer agora, não? Só esperar. Não, essa semana as decisões são mais a nível nacional. Então, nós do Estado, nós temos de aguardar o desenrolar dos acontecimentos durante essa semana. Bom, jogo jogado, então. Aí eu pergunto para o senhor o seguinte, quem deve ganhar essa disputa, na sua opinião, aí? Quem tem que estar com hoje mais probabilidade de vencer essa disputa? Eu creio que Gustavo Mendanha, pela bagagem política, pelo percentual de intenção de votos que ele já tem, pela trajetória do Novo, sem rejeição nenhuma, é o único candidato que o atual governador tem medo de enfrentar. Ele prefere enfrentar, lógico, o Marconi, que já é um político conhecido, do que Gustavo Mendanha, porque é o Novo, é um político sem rejeição nenhuma, é um político que tem o que mostrar. Então, isso põe medo hoje no atual governador. Então, o atual governador não quer, de forma alguma, ter de enfrentar um candidato forte, com musculatura e sem rejeição nenhuma perante a população, que é Gustavo Mendanha. Então, nós vamos lutar pelo nome de Gustavo Mendanha, mas a palavra final virá de Brasília, provavelmente até sexta-feira. Rubens. Presidente, o Gustavo Mendanha pode ter o apoio ou até se filiar ao PSD? Pode ter o apoio do PSD nessa campanha? Como é que o senhor avalia? Olha, ele tá em conversação, o PSD ofereceu a sigla, assim como o PP, também de Baldio, Patriotas, né, do Jorcelino Braga, ele tem algumas opções para se filiar. E essa decisão ele vai tomar até sexta-feira. Então, sempre é assim. As decisões são tomadas nas últimas horas dos últimos dias, nesse prazo de filiação partidária. Não é a primeira vez e não vai ser a última que as negociações e conversações vão se estender até o prazo final de filiação partidária. Obrigado, presidente, pela entrevista, o contato com a gente aqui na Sagres. Um abraço para o senhor, bom dia, boa semana e bom trabalho. Muito obrigado a todos vocês, obrigado pela oportunidade de conversar aí com os nossos eleitores e cidadãos goianos. Um abraço a todos. O partido do presidente Jair Bolsonaro aqui